Vamos então relembrar este grande teatro cósmico e terrestre que Apocalipse capítulo 12 nos revela. Em primeiro lugar, a mulher, aquele sinal daquela mulher aparece grávida, já vimos que ela representa Israel. Logo de seguida, há uma invasão de milhões de demónios na Terra. Satanás posiciona-se, o dragão, como aqui é chamado, para devorar o filho que haveria de nascer daquela mulher. Portanto, Israel dá à luz um varão. Esse varão, como nós sabemos, é Jesus, é o Messias, Yeshua. Entretanto, ele não consegue, o filho, o varão, é arrebatado para o trono de Deus. Depois do seu ministério, depois da sua obra redentora, ele é elevado aos céus, o dragão não consegue derrotar. Entretanto, a mulher, que é Israel, ela foge para o deserto, porque o dragão se enche de fúria, já que ele não consegue destruir o Filho de Deus, ele vai então perseguir esta mulher, Israel, e a sua descendência. Entretanto, rebenta nos céus um grande conflito cósmico. O arcanjo Miguel e seus anjos lutam contra Satanás e seus anjos. Satanás é vencido nesta guerra, é expulso para sempre dos céus e lançado sobre a terra. Já vimos que ele tem um processo de queda contínuo até que um dia terminará para sempre no lago de fogo e enxofre. É aí o seu lugar, é aí o seu destino. Então, quando Satanás é lançado dos céus, há uma grande alegria nos céus. Os céus rejubilam com a expulsão de Satanás. Ao mesmo tempo, a terra geme. A expressão é que Satanás vem com toda a sua fúria e as pessoas reconhecem isso. Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele tem milénios de história, histórias de destruição, de violência, de tudo aquilo que nós sabemos que ele tem gerado desde o conflito lá no Jardim do Éden, há 6.000 anos, desde que o homem foi criado. Mas ele agora está contando os seus dias, ele está aproveitando as últimas oportunidades para tentar destruir de uma vez por todas esta humanidade que Deus ama. Então isso começa exatamente nesse período, a meio da 70ª semana de Daniel. É aí, que, nesse momento, que ele é atirado para a terra, e aí começa então a grande tribulação. A descrição de Apocalipse capítulo 12, versículo 2, é que aqueles que são sujeitos a esta presença de Satanás estão desgraçados. Estão debaixo de algo que é verdadeiramente terrível. A expressão que é usada nos céus em relação àqueles que estão na terra é exatamente esta no capítulo 12, versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás dará assim início ao tempo da sua ira, ao tempo da grande tribulação. É importante nós separarmos aí que muita gente mistura a grande tribulação com a ira de Deus. Eu quero dizer-vos que a minha convicção, e não só a minha, mas de muitos, mas aquilo que eu aprendi com o estudo intenso das Sagradas Escrituras foi que, de facto, a ira de Satanás é uma coisa, é a grande tribulação, que afeta a terra, afeta a igreja, afeta Israel, mas depois virá a ira de Deus, essa só afetará o mundo, a humanidade. A igreja estará presente, obviamente, neste tempo de grande tribulação, como iremos ver, mas não estará presente durante o tempo da ira de Deus. E temos alguns exemplos do Velho Testamento, porque a história repete-se, não é? Não há nada de novo debaixo do sol, como dizia Salomão. Por exemplo, vamos voltar ao Egito. O povo de Israel, o povo de Deus, estava debaixo da opressão. Debaixo da opressão de quem? Do faraó. O faraó simbolizava Satanás, ou o anticristo, se quiserem. A figura, elas se identificam uma com a outra. E quanto mais eles ansiavam por libertação, mais as cargas eram pesadas sobre eles. Satanás, na forma de faraó,
punha cada vez mais tribulação, mais dificuldade sobre o povo de Deus que ansiava pela libertação, pela saída daquela terra. A opressão era cada vez maior. Então podemos comparar isso com a grande tribulação que o povo de Deus sempre sofreu às mãos dos anticristos. E nesta fase final, às mãos do grande anticristo, o anticristo final, aquele que será verdadeiramente possuído por Satanás. Mas depois vem o libertador, vem Moisés, e ele vem a confrontar Faraó, vem confrontar Satanás, por assim dizer. Moisés, neste caso, é o tipo da pessoa de Cristo, que vem confrontar Satanás e o derrota, e ao mesmo tempo que as pragas, agora a ira de Deus é derramada sobre a nação do Egito, nós vemos que o povo de Deus é sobrenaturalmente protegido. Enquanto as pragas, as várias pragas do Egito caem sobre os egípcios, sobre a própria casa do faraó, nós vemos que, por outro lado, o povo de Deus é protegido na cidade de Goshen, ou seja, é sobrenaturalmente protegido da ira de Deus. Veja só, o povo de Israel sofre às mãos de Faraó, do anticristo, por assim dizer, mas é protegido durante o derramar da ira de Deus sobre a terra do Egito. A mesma situação se passa com Lot, lá em Sodoma, quando nós vemos a descrição que Lot sofria todos os dias com aquilo que via à sua volta, com a decadência, com a imoralidade, com a violência daquela cidade. Diz a palavra de Deus que Lot sofria no seu interior, na sua alma, e certamente desejava uma libertação, mas foi só quando os anjos de Deus vieram e tiraram Lot de lá para fora. Ele teve que ser como que puxado, ele e a sua família, então é que Deus descarregou a sua ira sobre a cidade de Sodoma, destruindo-a por completo. Veja só, Lot sofreu a tribulação daquele povo, daquela gente pagã, idólatra, daquela gente ímpia, que aceitava todo tipo de situações contrárias à palavra de Deus. As maiores abominações ali eram praticadas, e Lot sofria esta tribulação, esta opressão sobre ele. Não podia fugir porque ele era cidadão, tinha até responsabilidades naquela cidade. Mas quando os anjos de Deus vêm e o tiram de lá para fora, então a ira de Deus é descarregada sobre aquela cidade. Portanto, eu estou a dizer isto para quê? Para que nós possamos ver esta simbologia, este paralelismo da forma como Deus age. Deus não nos tira da tribulação. Deus estará conosco na tribulação, nos dando esperança, nos dando conforto, nos dando certamente revelação sobre a nossa postura diante dos inimigos, mas também diante do Senhor. Nossa esperança está nele, mas depois nós seremos sobrenaturalmente protegidos pelo Senhor, seremos libertos, seremos tirados fora deste Egito, para que o Senhor então descarregue a sua ira sobre a terra. Então, quando isto acontece, é declarada a vitória da Igreja através do sangue do Cordeiro. Aqueles que são libertos das trevas, eles são vencedores. No versículo 11 diz: eles o venceram. Venceram a quem? Venceram a Satanás. A Igreja tem o poder de Deus para poder vencer a Satanás, mas não é pelo seu próprio poder, não é pela sua força, mas sim pelo sangue de Cristo Jesus, pelo Cordeiro de Deus. Daí que está escrito: eles o venceram, a Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Portanto, aí está, a Igreja, ela vai ter que passar pela tribulação e, se necessário for, terá até que dar a sua vida por amor de Jesus e por causa da palavra do testemunho de Jesus também. É de facto o sangue de Cristo que vence as acusações de Satanás.
elas já nada representam contra nós, porque Jesus já pagou a culpa merecida dos nossos pecados. Nós então somos feitos justos, somos justificados, não por alguma coisa boa que haja em nós, não, mas é unicamente pela obra realizada por Jesus no madeiro, no Calvário. Diz Efésios 1:7, em quem, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1:14 diz, em quem, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o pagamento da culpa que estava sobre nós. Hebreus 9:13 e 14 diz, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É só o sangue de Cristo, o sangue daquele que, sendo inocente, sendo único, justo, verteu esse mesmo sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Agora tenham atenção que o sangue físico não é uma solução mágica, não é uma palavra mágica, como alguns infelizmente fazem. Se fosse algo físico que a gente pudesse tocar, então os soldados romanos que crucificaram a Cristo e que tocaram naquele sangue, certamente as suas mãos ficaram manchadas com aquele sangue quando o crucificavam, então eles também teriam sido abençoados. Portanto, não é o sangue físico. Se tivéssemos agora uma gota desse sangue, não é, encontrada lá em Jerusalém, certamente haveriam romarias, haviam peregrinações, as pessoas iam tentar tocar naquele recipiente onde o sangue estava para serem curadas, para serem abençoadas. Mas tudo isso é idolatria. Não é o sangue material que conta. É o valor do sangue de Deus. É o sangue do próprio Deus. É o preço terrível que Deus teve que pagar pelos nossos pecados. É o pagamento substitutivo. É o sangue, só o sangue que vence e apaga o pecado. O sangue de Cristo, como é óbvio. É por isso que o sangue de Cristo é a nossa vitória contra Satanás. Ele pode nos acusar de tudo, mas ele é vencido com a afirmação da salvação que o sangue do Cordeiro de Deus, derramado a nosso favor, trouxe para nós. É também para nós uma constante lembrança, é a segurança que nós temos sobre o eterno amor de Deus por nós, porque esse sangue nos cobre, nos protege dos ataques do inimigo. Ele nos ajuda a derrotar as mentiras de Satanás, tudo aquilo que ele segreda aos nossos ouvidos. Esse sangue de Cristo também revela a natureza terrível do nosso pecado, porque nada conseguia tirar esse pecado a não ser o sangue de Cristo Jesus. Tal como João Batista disse ao apontar para Jesus e disse, eis o Filho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele podia com o seu sangue tirar os nossos pecados. Como dizia Spurgeon, Satanás faz com que o pecado pareça agradável, mas a cruz revela a sua amargura. Se Jesus morreu por causa do pecado, os homens começam a ver que o pecado deve ser uma coisa terrível, uma coisa mortífera. O sangue de Jesus também nos comprou como propriedade exclusiva de Deus. É a moeda de troca que Deus usou para nos comprar para Ele. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, nem com valores materiais, mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Que preço incrível, que preço extraordinário. Isso deve levar-nos a querer viver mais próximos de Deus. Mais uma vez, volto a citar o grande Charles Spurgeon, quando ele disse, se há algo que pode tornar um homem santo é a firme fé no sacrifício expiatório de Cristo. Quando uma pessoa sabe que Jesus morreu por ela, ela sente que já não é mais de si mesma, mas foi comprada por um preço e, portanto, tem de viver para aquele que morreu e ressuscitou por ela.
O sangue de Cristo, então, é usado como uma arma nesta guerra espiritual. Não é uma magia cristã. Não é por se pronunciar constantemente esta mantra, como alguns usam, não é? Eu às vezes ouço por aí pessoas na rua, nas comunidades cristãs, a dizer o sangue de Jesus tem poder, e usam isso como uma mantra. Usam isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, para justificar não sei o quê, muitas vezes. Se as pessoas tivessem a noção da preciosidade do sangue de Cristo, o quanto ele é sagrado, para não se jogar frases de qualquer maneira, como se fosse alguma coisa mágica que nós usássemos, uma frase que nós decoramos, e então ela disparada em todas as direções para provocar os efeitos que nós desejamos, muitas vezes até pessoas que estão a viver de uma forma errada diante de Deus, mas usam essa magia dessas frases decoradas, ensinadas por alguns falsos profetas. O sangue de Jesus tem poder, dizem eles, mas cuidado, o sangue de Jesus é algo muito sério. Ele nos redime, ele pagou o preço do nosso pecado. Por isso não é motivo para ser menosprezado. É ele a única arma contra Satanás. Não é uma declaração mágica, uma frase que é usada de qualquer jeito. É quando nós compreendemos e vivemos em submissão a Cristo, aí sim virá a vitória. Nada adianta você usar esta frase, o sangue de Jesus tem poder, se a sua vida é um desastre, se você vive em pecado contínuo. Não. É quando você vive da forma que Deus quer, se submete a Cristo Jesus, então assim haverá vitória sobre Satanás, sobre o pecado, porque é o sangue de Cristo Jesus que lhe transmite essa condição de autoridade e vitória sobre o nosso inimigo. Por isso o povo de Deus é visto como aclamando esta grande vitória. Satanás, finalmente, o grande acusador, o caluniador dos crentes, ele é lançado dos céus. Então, para chegarmos ao final deste capítulo, Satanás, então, na sua fúria, agora já na terra, ele persegue a mulher. Como nós vemos, ele vai atrás de Israel, e que já está protegida no deserto, mas ele engana-se a si próprio, porque ele acha que vai conseguir agora aniquilar a esposa de Deus, o plano de Deus. Esse povo que Deus escolheu para si. É claro que quando falamos deste Israel, estamos a falar não do Israel total, da população israelita. A maior parte deles irão perecer, irão dar ouvidos ao anticristo, irão ser sujeitos também à ira de Deus. Não, estou a falar do remanescente, os salvos de Israel. Também, obviamente, os 144 mil que serão selados de uma forma especial, protegidos pelo Senhor. E porquê é que Satanás sempre ataca o povo judeu? Talvez você já se tenha interrogado ao ler a história, ao ver a perseguição contínua aos judeus. Porque este ódio? Porque é que existe sempre esta completa guerra contra a nação de Israel agora, mas contra os judeus ao longo de milénios? Isto acontece não só na grande tribulação, mas acontece porque Abraão, que é o pai dos hebreus e que mais tarde vai gerar a Isaac, mais tarde vai gerar a Jacó, cujo nome depois é mudado para Israel, é porque Israel, a semente de Abraão, vai desempenhar um papel essencial no plano da redenção de Deus ao mundo. Ou seja, Deus escolheu uma família, Deus escolheu uma semente, a semente física de Abraão, através da qual irá nascer o Redentor da humanidade. O seu próprio filho irá encarnar desta semente de Abraão. Das entranhas do judeu Abraão surgiria então o Messias, o Redentor. E muitas vezes Satanás tentou cortar esta linha genealógica, esta linha desde Abraão até Jesus. Ele tentou, através de vários homens, até de mulheres,
cortar esta linha para que a salvação não viesse ao mundo. Agora pense bem, se Satanás tivesse tido êxito, se ele tivesse conseguido destruir esta linha, então naturalmente o Messias não viria, porque a promessa é que ele viria da semente de Abraão. E obviamente Jesus viria para o seu povo. Diz a palavra que ele veio para o que era seu. Apesar de não terem recebido, mas ele veio para o seu povo. E ele voltará novamente também para o seu povo, para Israel. Então Israel passou a ser o foco do ódio de Satanás, não por causa de alguma característica especial deste povo, mas unicamente porque é o povo que Deus escolheu como o transmissor desta redenção. É com este povo que Deus fez a aliança através da qual o seu Filho viria a este mundo. Ao nós vermos a história do Velho Testamento, nós encontramos várias situações impressionantes que quase deram a vitória a Satanás. Eu amo as Escrituras e amo a história do Velho Testamento. E muita gente conhece a história de Atália, a filha de Acabe. Nós falamos muito de Amã. Amã foi um protótipo também do Anticristo, lá na Pérsia. E como nós sabemos, Amã tinha um pacto que conseguiu levar ao rei Assuero, convencendo de que o grande problema da Pérsia eram os judeus que ali estavam. O seu ódio contra o tio de Esther, o Mordecai, era tão grande que ele achou que o plano ideal era matar esse povo tão inteligente que ele estava, não fosse esse povo um dia dominar a Pérsia. Então, instigado por Satanás, ele germinou um plano para a destruição completa daquele povo. Nós conhecemos a história. Esther foi usada por Deus para casar não só com o rei Assuero, mas também para se aproximar dele corajosamente, pondo a sua própria vida em risco, solicitando que ele salvaguardasse aquele povo. É uma história lindíssima, você pode ler no livro de Esther, e que deu origem a uma das grandes festas judaicas, a festa do Purim. Mas há uma outra história muito interessante, a história de Atália. Ela era filha do rei Acabe. O rei Acabe, como nós sabemos, era um rei extremamente idólatra lá em Israel. Ele casou com uma mulher também não menos idólatra, uma mulher cruel chamada Jezabel. Esta mulher, Atália, casou com Jeorão, que era rei de Judá. Na altura havia dois reinos, o reino de Judá a sul, com Jerusalém como capital, e havia o reino do norte, os reinos onde estavam as 10 tribos, que mais tarde depois acabaram por ser levadas para a Síria. Então esta mulher, que era de Israel, que era filha do rei Acabe, ela casou com Jeorão, que era filho de Josafá. Portanto, ele vinha da linha direta do rei Davi. Ela, com a morte de Jeorão, ela tornou-se então regente do reino de Judá. Não era rainha, ela nunca chegou a ser rainha, como alguns dizem. Ela foi a regente, ou seja, ela governou o reino durante 6 anos, sucedendo a morte do seu filho Acasias. O texto bíblico deixa bem claro que ela promovia o culto a Baal, tal como Jezabel, sua mãe, fazia lá em Israel. E por isso mesmo, Atália, que estava em Jerusalém a promover o culto a Baal, passou a ser odiada pelo povo judeu e pelos sacerdotes. Alguns anos antes, os profetas Elias e Eliseu já tinham anunciado o fim da casa real de Acabe. Era uma casa real amaldiçoada devido à sua idolatria. E estes profetas haviam anunciado o fim, a destruição total desta casa real. Mas, e assim foi, houve uma destruição dos descendentes, mas ela então, possuída de uma ira, ela quis vingar-se da execução de toda a casa real de Acabe. Então o que é que ela fez? Ela mandou assassinar todos os membros da casa real de David e assumir o trono de Judá. Veja só, Satanás conseguiu quase
destruir por completo a descendência, toda a casa, toda a linhagem real de Davi. Para quê? Para que o descendente de Davi não sobrevivesse. Diz a palavra que o Messias seria filho de Davi, descendente de Davi. Ora, se esta descendência fosse toda extirpada, então, o que é que iria acontecer? Todos os planos de Deus seriam anulados e Satanás teria uma grande vitória. Bom, mas é o Senhor quem domina a história. É Jesus quem tem o livro nas suas mãos. Ele é o soberano Deus. Ele consente o mal até um certo limite, até um certo ponto. Mas depois ele intervém. E assim foi. Ela de facto conseguiu destruir toda a descendência da casa real de Davi, mas houve uma mulher chamada Jeoseba. Algum dia ouviu falar de Jeoseba? Talvez não. Mas é uma das mulheres mais desconhecidas, mas das mais importantes na história bíblica. O que é que Jeoseba faz? Ela era filha do rei Jorão, de Judá, portanto, ela vinha da descendência real. Ele era o falecido marido da Atália. Portanto, a Atália, esta cruel mulher, era viúva de Jorão. E esta mulher, Jeoseba, quando se apercebe do plano e da execução de toda a descendência da casa de Davi, ela escolheu um, chamado Joás, que era uma criança ainda. Ele era o legítimo herdeiro do trono, filho de Acasias. Ele tinha apenas 1 ano de idade, mas ele era da descendência do rei Davi. Então ela escondeu dentro do templo de Jerusalém e, através da ajuda do sumo sacerdote Joiada e de sua mulher também, ele é ali criado e sustentado sem que esta mulher, Atália, soubesse. Se ela soubesse, obviamente ela iria logo destruí-la. Era o único sobrevivente. E quando esta criança, este menino, chegou aos 7 anos, então o sacerdote Joiada elaborou um plano para coroá-lo como rei dentro do templo de Jerusalém com a proteção dos guardas reais. E assim fez. Mas quando Atália percebeu o que estava a acontecer, ela entrou apressadamente dentro do templo para tentar impedir que este menino fosse entronizado rei de Judá. Mas ela acabou sendo executada no portão dos cavalos junto ao palácio real por ordem do sumo sacerdote Joiada. Depois disso é destruído esse templo de Baal que ela tinha ali erigido e também o seu altar. Ela foi então esta última representante da casa real de Acabe. Deus cumpriu a sua palavra. Diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 10 até ao 12, vendo depois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Josabate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, os quais estavam sendo mortos, e os pôs como a sua ama na câmara dos leitos, isto dentro do templo de Jerusalém. Assim, Josabate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atália reinou sobre a terra. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa. Tinha ele 7 anos. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atália a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atália rasgou os seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras.
e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a mateis dentro da casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Deus protegeu o seu povo, protegeu estes descendentes, num ato final do seu poder, da sua soberania. Ele havia prometido uma aliança eterna com a descendência do rei Davi. Satanás sabia disso. Por isso ele usou Atália para tentar acabar com essa sequência. O Salmo 89, versículos 3 e 4 diz: o Senhor fez uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Nos versículos 28 a 37 diz: a minha benignidade lhe conservarei a Davi, eu, para sempre, diz o Senhor, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Selá. Então veja, Deus, apesar de saber que de alguns dos descendentes do rei Davi não iriam ter um bom comportamento, apesar disso, Deus não iria anular a sua aliança, porque Deus não é homem para mentir. Deus prometeu que através de Davi viria o descendente, viria o Messias ungido, que reinaria um dia sobre o trono de Davi. Quando Jesus veio há 2000 anos, ele não reinou no trono de Davi. Ele foi chamado, já declarado, o filho de Davi, mas quando ele retornar em breve, aí sim ele se assentará em Jerusalém e governará sentado no trono de Davi. Apesar então, voltando para Apocalipse 12, de Satanás cuspir todo o seu veneno contra a mulher refugiada no deserto, ele tenta matá-la através de uma grande inundação. E voltando a Petra, essa cidade que eu mencionei há dias, de facto, aquela garganta, aqueles 1200 metros que levam à entrada de Petra, eles podem ser sujeitos a uma grande inundação, uma inundação com milhões de litros de água que entram por ali fora para tentar destruir o povo que ali se protege sobrenaturalmente, mas o Senhor diz que vai engolir a terra. Ele fará com que a terra engula toda aquela água, tal como ele prometeu em Isaías 59, 19, disse: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia. O inimigo pode ser muito forte. Ele pode conseguir despejar contra nós todo o seu veneno, todo o seu ódio, as suas inundações, para tentar nos afogar. Mas a palavra de Deus diz que essas águas não nos irão afogar, porque o Senhor é que domina tudo. É o Senhor quem domina as próprias águas. Ele sossega as tempestades e o Espírito do Senhor arvorará contra o inimigo a sua bandeira e dirá: não, este é o teu intento, este é o teu plano. Mas o Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Nada conseguirás contra mim. E finalmente, a parte final do drama do Apocalipse capítulo 12, já que Satanás não consegue destruir a mulher, o seu ódio vai então concentrar na semente da mulher. Quem é esta semente da mulher? Quem é este remanescente
da semente da mulher. Pelo texto, nós chegamos à conclusão fácil que são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, ou seja, são os crentes em Jesus, são os salvos, são aqueles que nascem de Sião, são os filhos de Abraão pela fé, são os santos de Deus. Logo no capítulo seguinte, capítulo 13 e versículo 7, diz aqui que o anticristo foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta realidade já tinha sido vista naquela multidão incontável de almas de mártires que João viu debaixo do altar, a quem foi dito que eles tinham vindo de uma grande tribulação. Assim diz Apocalipse capítulo 6, versículos 9 até 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Um pouco mais à frente, no capítulo 7, versículos 9 ao 14, nós encontramos a visão agora desta multidão já trajada de vestes brancas, e diz assim: depois destas coisas olhei, e eis daqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E agora veja só, e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, chegamos à conclusão que estes a quem o dragão, Satanás, na sua ira, vai agora atacar, são exatamente estes que durante a grande tribulação serão, infelizmente, martirizados. E são milhões. O tempo da grande tribulação, como iremos ver, será o tempo mais terrível a que a humanidade já assistiu. O Senhor mesmo diz que aqueles dias são tão terríveis, tão horrorosos, que Ele, por amor aos eleitos, aos escolhidos, por amor ao seu povo, à sua igreja, Ele irá antecipar o final desses dias. Vemos algumas descrições sobre esta guerra aos santos, ao povo de Deus, àqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não são judeus. Esta perseguição do anticristo também envolve Israel, obviamente, mas envolve muito em especial aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo Jesus. São salvos. É a igreja de Cristo Jesus. Só há uma igreja. A igreja é composta de todos aqueles cujas vestes foram lavadas e branqueadas no sangue de Cristo Jesus. Não há dois povos. Deus não leva um povo e deixa o outro para trás, à mercê do anticristo, não. Deus permite que nós soframos a grande tribulação, mas depois nos irá libertar da sua ira. O profeta Daniel já tinha visto isso muito tempo antes. Em Daniel 7:21 diz: eu olhava e eis que este chifre, aquele chifre pequeno que simboliza o anticristo, diz que este pequeno chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. No versículo 25, ele diz que este chifre irá proferir palavras contra o Altíssimo
e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, 1 ano, 2 anos e meio ano. Portanto, os santos, os crentes, os salvos por Cristo Jesus serão entregues com a permissão de Deus às mãos de Satanás e do Anticristo durante 3 anos e meio. Daniel 8:24 diz: o Anticristo, fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Claro que é Satanás que está por trás dele, dando toda esta energia, todo este gás, por assim dizer, e ele destruirá terrivelmente, maravilhosamente, e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Esta será a grande tribulação que nós iremos agora descrever com mais pormenor na nossa próxima gravação.